Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de dar início à quinta mesa do seminário sobre a reforma tributária, sugestões ao Senado Federal, realizado pela ASP e IASP. Nessa mesa, nós trataremos do imposto seletivo e temos a presença do professor Luiz Eduardo Schwery, professor titular de Direito Tributário da USP, professor Breno Vasconcelos, doutorando e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, professora Raquel Novaes, advogada e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor Fernando Facuri Scaff, professor titular de Direito Financeiro da USP e livre docente pela mesma universidade. Senhoras e senhores, bom dia. Nós daremos início com... Nós vamos ter um bloco aqui, um bate-papo, e os senhores fiquem à vontade para intervir, para chamar a fala, porque assim a gente tem uma troca muito mais efetiva. E nós iniciamos pelo artigo 153 e 155. Nós estamos ali, Carlos Daniel já está puxando aqui nos slides. Pode começar pelo 153 primeiro, né? Professores, quem que gostaria de puxar essa primeira palavra? Professor. Pronto, agora sim. Boa tarde de novo, obrigado pelo convite. Thalita e Carlos Daniel com a tarefa de relatarem essa mesa. Eu até falei para vocês, é muito simples, vamos falar assim, abula-se, esqueça o imposto seletivo e nós avançamos bastante. Mas como parece que isso não é válido, né, parece que não vale essa regra, então temos que comentar cada um dos dispositivos. E o Carlos Daniel pediu para colocar o inciso e o parágrafo. Carlos, já fica muito. Eu posso sugerir que a gente fale primeiro do inciso e depois do parágrafo? Cada um tem o seu problema. Então, assim, não é assim. Então, a gente começa só com essa questão de produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde. Aliás, eu vou sugerir, vamos cortar mais. Vamos falar, por enquanto, só da parte de produção, comercialização ou importação. Depois a gente continua com o de bens, porque esse artigo tem tantos problemas que eu acho que a gente pode gerar debate para cada um. Então, vamos começar com esse primeiro, produção, comercialização ou importação. Eu queria saber se nós temos alguma ideia do que é esse imposto. Se a ideia é pegar uma produção que faça mal à saúde ou um produto que faça mal à saúde. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma produção com amianto, para exagerar, mas o bem final é uma casa, que é algo razoável. Só pegar ações como essas. Essa produção que não gera um produto mal à saúde, mas o processo produtivo é prejudicial à saúde. Estaria dentro ou a ideia é apenas um imposto sobre o consumo? Ou seja, a pergunta, nós temos que saber se é um tributo sobre o consumo ou se é sobre a produção. Eu leio esse termo aqui, só dizendo, do modo como está redigido, já que é para dizer, temos que questionar, esta redação não me esclarece o que nós queremos pegar. Ou seja, se eu fizer um processo extremamente poluente, ou que faça má saúde, mata todos os trabalhadores, mas no final eu tenho um bem ótimo, maravilhoso. O que seja, né? Assim, ou mineração, que a gente sabe que é tão ruim para a produção e tudo mais, mas o produto final não é. Está dentro ou está fora? Estou pondo uma pergunta, eu peguei só essas palavras. Segundo, produção, comercialização ou importação. Esse imposto pode decidir nas 3 etapas, ou é um, outro ou outro. Porque o ou, a gente sabe que ou significa, ou pode ser inclusivo ou não. A partícula ou permite as duas situações. Continuando. Produção. Eu posso ter várias etapas da produção. A gente aprendeu isso com o IPI. O IPI já tem... Vamos dizer que nós temos uma certa história com o imposto de produção, assim, novinho. O imposto foi criado em 1958, né? Quer dizer, é bem recente a ideia de saber que imposto sobre a tributação da produção não é exatamente uma etapa. Eu posso ter várias etapas da produção. Esse imposto vai incidir em todas as etapas da produção ou não? Incidindo em todas as etapas, vai ser não cumulativo ou não? Continuando, já que pega a comercialização, ele vai continuar para a comercialização ou não? Ou seja, ele é plurifásico ou monofásico? Sendo monofásico, qual é a etapa que eu vou escolher para tributar ou não? Sendo plurifásico. Quer dizer, esse imposto está muito mal descrito. Se eu tivesse uma redação
tirando produção, comercialização e importação, e fizesse só imposto sobre bens e serviços, como é o IPI, talvez eu desse espaço para o legislador complementar ter que resolver essas questões. Mas do modo como está essa redação, estou discutindo só, por favor, gente, eu propus uma discussão com 3 palavras, o resto tudo também vai ser discutido. Para mim, essas 3 palavras não me resolvem se o tributo é polifásico ou monofásico, se ele é cumulativo ou não cumulativo, como é que eu fico se eu tiver várias etapas da produção, como é que eu fico se eu tiver comercialização depois da produção, se eu tiver comercialização depois da importação. Eu acho que para provocar o comecinho do debate, eu já fico aqui. E proponho só que a gente não continue com o resto, porque o resto vai dizer depois. Bom, pessoal, até para, como a Thalita colocou, essa dinâmica dessa mesa, como a gente já meio que balizou alguns temas, algumas provocações, a ideia é microfone aberto. Então, por favor, fiquem todos à vontade para falar. Bom dia a todos, agradeço aí o convite para estar aqui, em especial a essa mesa com tantos professores que eu admiro tanto. Muito obrigada à coordenação e parabéns por ela, porque o evento, ele além de ser instrutivo, ele é útil porque vai produzir um documento e esse documento pode ser considerado um documento feito por técnicos de boa-fé, querendo melhorar aí a tributação. Então, parabéns pela iniciativa. O imposto seletivo, ele é um imposto sobre as chamadas externalidades negativas, né? Esse conceito não é novo, é um conceito que tem pelo menos um século de existência, foi trazido por Cecil Pigou, um economista, ou Pigou, um economista da escola de Cambridge, há 100 anos atrás, ou seja, em 1920, ele já propunha a taxação de produtos, serviços que causassem mal, ou que causassem mal de alguma forma, e o objetivo da taxação é ou desestimular o consumo, ou fazer com que quem consuma seja responsável por isso, de alguma forma, pagando ou contribuindo pelos danos causados por aquele tipo de produção ou consumo. Então, não é uma ideia nova, e foi muito criticada ao longo do século passado, ao fundamento de que, não obstante, teoricamente, ela fosse muito boa, ela trazia problemas, porque como mensurar quão mal um bem faz e como estabelecer uma correlação entre esse mal e a necessidade de se pagar por ele, impondo uma taxação maior. Muito bem, eu acho que é isso que a gente enfrenta hoje. A primeira questão que se coloca, eu quando li, fiquei um pouco preocupada, e eu acho que todos nós compartilhamos essa preocupação, é essa abertura, ou seja, o Brasil, depois de 100 anos da ideia dada, incorpora na sua proposta de Constituição de reforma um tributo que vai ter por objetivo combater as externalidades negativas de uma forma definida aqui bastante ampla, que é os bens e serviços que causem mal à saúde ou ao meio ambiente, mas de uma forma muito aberta, dando pouquíssimo freio à sociedade para participar dessa forma de tributação, né? Então, me preocupa, por exemplo, o professor Chueri ponderava aqui nas várias etapas, é muito diferente você taxar a cadeia na produção e produzindo elementos, e ele tratou disso muito bem, que vão seguir na cadeia, se incorporando em outros, em relação a taxar, por exemplo, o consumo dos produtos que são os usuais alvos, né? Por exemplo, cigarro, bebida, que, muito embora se possa achar que taxando mais esses tributos nós vamos desestimular o consumo, na verdade, nós vamos aumentar
o contrabando, nós vamos aumentar a informalidade. Então, o que me preocupa é a colocação de um tributo dando ampla, vamos dizer, competência ao Poder Executivo, sem nenhuma trava à sociedade para interferir, inclusive com ponderações baseadas em curva de Laffer, que tenham a possibilidade, digamos, de mostrar que taxações aleatórias elas conduzem a um efeito exatamente oposto e indesejado pela sociedade, que ninguém quer o contrabando, ninguém quer a contrafação, ninguém quer a sonegação. Então, óbvio que a ideia pode ser boa, e não é nova, não é original nossa, mas eu sinto muito a falta de travas enfim, refinamentos a esse conceito, que eu acho que nós vamos ter oportunidade de discutir. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, cumprimentar todo mundo da ASP, aqui cumprimentar Mário, nosso presidente, entendeu? Também a Suzy, que coordenou uma parte de toda essa operação. Mencionar aqui a audiência qualificada de todos, mas destacar aqui o presidente do César, nosso querido Brigagão, e dizer que é um prazer dividir esta mesa. Cumprimento a todos na pessoa da Raquel. Sempre muito bom estar com todos. Rapidamente, eu acho que se a gente fosse limpar essa área, eu sei que a gente vai discutir artigo por artigo, mas a minha posição é muito simples. Corta, simplesmente descarta o imposto seletivo. Eu sei que isso antecipa uma discussão enorme, mas vamos cumprir regras e falar artigo por artigo. Concordo integralmente com o Chueri, quando comenta do texto sobre produção, comercialização e importação, isso não está claro, é ruim, e que gera, além do que, eu vou destacar outro ponto, quando comenta entre saúde e meio ambiente. Senhores, isto é o fim do mundo, porque não está claro. Eu sou a favor, temos que tributar mais saúde, o que for danoso à saúde, o que for danoso ao meio ambiente, mas do jeito que está redigido, cabe tudo. Eis o problema. Cabe tudo. Exemplo básico para a gente poder entender. Se eu fizer a pergunta agora aqui, ovo faz bem ou mal à saúde? Hoje pode-se até dizer que bem, há 5 anos atrás fazia mal. Vou pegar um exemplo do Chueri. Chueri falou do produto amianto, ele disse até do produto final, uma casa. Vamos lá, Chueri, menos, casa de amianto não, mas vamos lá por partes. O que se tem numa situação como esta? O amianto tem um problema? Tem, mas é o produto final, a etapa de produção, tá certo? E isso vale para muita coisa. Vai aparecer num outro inciso lá, artigo mais para frente, que esse imposto pode incidir sobre a mineração, energia elétrica, derivado de combustíveis. Isso vai dar uma confusão que não tem tamanho. Em resumo, o risco, a meu ver, são 2, para fechar o comentário do artigo. O primeiro é, em face do parágrafo, que vai aumentar as alíquotas, etc., há um problema, um risco colocado, que é uma válvula de escape. O que é que eu estou chamando de válvula de escape? É ter um papel semelhante àquele que hoje cumprem as contribuições. Porque, como essa reforma é uma reforma, digamos assim, apenas teoricamente do consumo, a gente perdeu a noção da floresta, do todo. Nós temos um problema em outro ponto, que é o problema das contribuições, através do qual a União pode aumentar a arrecadação. Este imposto seletivo pode ser a mesma válvula de escape para que a União aumente a sua arrecadação. O que nos coloca num paradoxo. Repare que coisa interessante. Se é um imposto para inibir consumo de produtos que fazem mal à saúde ou à natureza, ele não pode ser, não deve ser, é contra a lógica ser arrecadatório. Porque se ele arrecada muito, quer dizer o consumo desses produtos está aumentando. É um contrassenso.
tá certo? Porque deveria ser tão alto a tributação que não tivesse arrecadação. Mas, do jeito que está desenhado, é uma válvula de escape para aumento de arrecadação. Segunda observação, que eu acho que a gente deve se preocupar com este imposto, é que nós não estamos apenas num país onde a gente tenha um desenho tributário de outras naturezas, onde a gente diga, não, nós temos plena confiança no poder executivo, legislativo, etc. Há uma desconfiança entre os órgãos públicos, entre os entes federados e entre contribuintes e todo o sistema. Então, o histórico nos aponta que a gente deve ter muita cautela com aberturas como essa. Devíamos voltar, Raquel, àquela ideia antiga de passar com estrita legalidade, dentro de certos limites, e isso está no seletivo e em muitos outros lugares. Enfim, a ideia em si, teórica, me parece interessante, eu apoio, mas em concreto e do jeito que está redigido, eu tenho muitas reservas a ela. Breno. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite, Suzy, Mário, Amêndola. É uma honra e uma alegria estar aqui, ainda mais compondo uma mesa com essas figuras aqui ilustres, meus professores, amigos enfim, eu me sinto realmente em casa aqui. Eu sou mais... eu estou aqui numa mesa com professores e eu sou aluno. Então, como aluno, eu segui o roteiro. E aí, seguindo o roteiro, eu queria fazer alguns comentários em relação à pergunta A, que foi feita como proposta pelo Carlos Daniel e pela Thalita, que são os relatores da mesa, e eles nos perguntaram se... Bom, antes de falar da A, deixa eu só responder um ponto aqui, antes que o professor Schwery me bata. O professor pergunta se o que é prejudicial é a produção, comercialização e importação, então a produção ou o produto. Para mim, professor, está bem claro que é o produto, mas eu justifico. O imposto seletivo é um imposto sobre consumo, né? Ele tem que ser. É mais do que isso. Nós estamos questionando a redação, não é o que está no PowerPoint. Uma coisa é o PowerPoint, que todos apoiamos. Outra é esse texto que estão apresentando para nós. Não, perfeito. Eu não vou falar de PowerPoint. Eu vou falar, professor, do relatório do grupo de trabalho da reforma tributária. Calma, calma. O professor adiantou que a gente ia brigar aqui, né? Mas brigar com todo respeito, claro. O relatório do grupo de trabalho da reforma tributária e o parecer do relator, que é o PRLP 2, eles são claros, e aí eu interpreto esse artigo com base no que está como justificativa para esse artigo. E o que eu entendo que é o prejudicial à saúde, a conexão do prejudicial é aos bens e serviços, e não à produção, comercialização e importação. O que tem que ser prejudicial à saúde é o produto, é o bem ou o serviço. Essa é a minha opinião, olhando para o que apareceu no relatório. O relatório diz... Vou ler o relatório do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. O tributo específico denominado de imposto seletivo objetiva desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O parecer do relator fala, dessa forma, optamos por prever a incidência do imposto para desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, se a redação está ruim, e a redação, o professor está dizendo que está ruim, então, ela tem que ser interpretada de acordo com a intenção do legislador. Eu sei que a intenção é um problema grande, mas a gente precisa resgatar as exposições de motivos e as justificativas das normas. Calma, um segundo. Agora, eu sei, eu acho que hoje eu vou ser que nem o ministro Marco Aurélio, você sempre voto divergente, mas o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não precisa mudar, então entendo que precisa esclarecer. Eu entendo que tem que ser, e o professor também entende que tem que ser o bem ou serviço prejudicial e não a produção.
Se está havendo uma divergência, então a gente precisa pensar melhor na redação. Acho que essa é a nossa convergência, né? E, por fim, só para comentar, que eu acho que é o seguinte, como o professor Fernando falou há pouco, fica muito aberto. Eu concordo que, da forma como está, prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, a gente precisa ter um pouco mais de concretização em relação a esses termos. Mas eu entendo que existem balizas constitucionais. E aí, o que eu quero propor também, em relação à pergunta A, é que essas balizas constitucionais, ao meu ver, são... A Constituição fala, no artigo 196, sobre o que é saúde. Então, a gente precisa olhar para o artigo 196. A Constituição também fala o que é meio ambiente, no artigo 225. Temos que olhar também para o artigo 225. Mas tem uma outra baliza que é preciso ser dita, que é a seguinte. O imposto seletivo vai ser um tributo para realizar uma política pública. Ele é um instrumento para a realização de uma política pública. Como instrumento de realização de política pública e não arrecadatório, porque esse é o contexto do seletivo, ele tem que atender ao artigo 37 da Constituição, lá no parágrafo 16, que diz, foi uma inclusão na Constituição feita em 2019, e o artigo 37, parágrafo 16, impõe ao poder público a realização de análise de impacto regulatório, ex ante e ex post. Então, eu vou ler para vocês. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Existe todo um marco regulatório relacionado à análise de impacto regulatório. Todos os órgãos do poder público possuem manuais, a Casa Civil possui uma cartilha de análise de impacto regulatório, o Ministério do Planejamento tem uma secretaria destinada à análise de impacto regulatório das políticas públicas. Então, o meu ponto aqui, e aí já fica como ideia, é que o seletivo esteja sujeito a uma análise de impacto regulatório. Então, para instituir o seletivo, que ele é um instrumento de política pública, ele precisa passar por uma análise de impacto regulatório ex ante e por uma revisão ex post, periodicamente, para se avaliar se está conseguindo desestimular o consumo daquele bem ou serviço prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Por favor. Professor, Só uma opinião. Eu tinha sugerido que a gente trabalhasse só a primeira parte. Eu quero saber se alguém na mesa discorda que se a gente tirasse a palavra produção, comercialização e importação, como no IPI hoje é, ou seja, não precisa dizer essa materialidade, pusesse só bens e serviços, depois a gente discute se a segunda parte está boa. ou põe Mas acho uma vírgula depois de serviço. Eu proponho que a minha proposta é tira imposto sobre, depois a gente discute os bens e serviços prejudiciais à saúde, se isso vale a pena. Mas falar em produção só vai criar problema. Me permite. Não, O IPI não aparece. que tal, repara, vamos botar uma certa ordem. Que tal a gente fazer propostas alternativas? A primeira, supressão integral. A segunda, identificar que o imposto incidirá sobre o produto. Produto, nem produção, nem comercialização, nem importação. Então, É sobre o produto que for prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. O serviço prejudicial à saúde e ao meio Eu ambiente. estou aqui, essa é a segunda observação. Eu estou batendo a cabeça aqui, serviço prejudicial. O Daniel até soprou aqui no meu ouvido, como é? Desmatamento, mas isso não é um serviço, não é o produto. Eu não consegui entender bem o serviço. Acho que o serviço pegou carona aí. IBS vai. Tem, professor, na Identificar- experiência internacional, tem os jogos de azar. Isso pode ser considerado serviço e aí ficaria fora do seletivo se a gente tirar serviço. É um seletivo comum lá fora, em alguns países. Olha, eu insisto no ponto. Eu acho que é produto. Serviço eu tenho alguma dificuldade. Jogo de azar, aumento o imposto de renda. Entendeu? Desenho não me parece adequado. Por isso eu mantenho a sugestão. Tirar o imposto seletivo. Se isso for ultrapassado, sugestão B. Identificar que é produto. Entendeu? E nada de comércio. Não atividade. Porque da lógica que está colocado, produção, comercialização, dá a impressão que é uma atividade. Agora, pergunta, mesmo colocando produto, no fundo isso aqui é um IPI estragado, certo? Boa.
Gostei. O IPI, ruim como é estragado. O IPI, eu estou com saudade do IPI. Eu estou com saudade do IPI, depois que eu vi isso. Não, porque o IPI era Chueri, só industrializado. Chueri, dias atrás eu tive no Tite e disse, olha, pessoal, aquele bate-papo antes, eu disse, nós vamos sentir saudade do ICMS. É absurdo, mas no meio disso aqui, não sentir saudade. Agora, no IPI, pelo menos, consta a tal da não cumulatividade. Pergunta que eu faço para vocês. Se a gente seguisse como sugestão, tirar a produção, comercialização, bens e serviços, teria que ainda assim colocar um parágrafo que o imposto era não cumulativo? Eu acho que isso aparece no inciso. Hoje em dia não aparece. Não tem nada. Não, diz que é cumulativo. Não, ele disse que ele está na base de cálculo do... Não, isso é outra coisa. Tem um artigo que vai Não. aparecer que dizendo que ele é cumulativo. Não. Não se aplica. Então, eu acho que a gente deveria, então, consertar isso para falar... Ok, aqui ou acolá, mas a gente deve Mas dizer, então, claro, minha dúvida então é o aqui ou acolá. são duas sugestões que eu estou fazendo aqui concretas para trabalhar. Primeiro, que tire as expressões. Tá. E segundo, que assegure a não cumulatividade. O Breno está contra. Não cumulatividade, nós estamos alinhados. A não cumulatividade, eu acho que a gente retoma logo menos. Mas vamos lá. Então, supressão das expressões produção, comercialização e importação. Trocando por produto. Ficar claro. Não, você não precisa trocar. Se você imposto sobre bens e serviços. Vai discutir a segunda parte agora. Bens e serviços prejudiciais à saúde. Vamos, primeiro, a primeira supressão. Ainda serviço vai dar problema. Acabam colocando serviço, volta a ter uma atividade. Professor, mas aí a gente resolve com a ideia de que sejam bens e serviços comprovadamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí a gente traz a necessidade da avaliação da política pública para dentro do texto constitucional. Quero dizer o seguinte, a tua interpretação da política pública do artigo 37 eu gosto, mas não está escrito em lugar nenhum. Se for para colocar, faz uma remissão. Faz uma remissão, eu sou parceiro, mas, aliás, eu mantenho a ideia de cortar tudo. Alternativa. Eu sugiro aqui, depois tem os incisos, né, do parágrafo 6º, e aí tem alguns requisitos, ele para no inciso 3, e a gente pode seguir com alguns incisos aqui, inclusive já antecipando, que eu tive dando uma olhada nas emendas propostas, tem uma emenda do senador Rogério Marinho, que inclui algumas propostas para controle desse tributo, que são muito boas. Então, mas eu achei que o local para a gente discutir isso... então, a gente reserva na linguagem culinária, né, reserva o tema para tratar aí, não esquecendo, né, vamos anotar, para a gente incluir. Estamos alinhados, mas é mais Professor, Aqui eu acho que a ideia é saber se recomendamos que produção, comercialização e importação sejam mantidos, ou sejam retirados. Eu concordo com a retirada. retirada e colocar produto. Ainda tenho dúvida no serviço. Hein? Eu acho que produto eu acho que serviço tem que continuar. Eu não vejo problema em retirar a produção, comercialização e importação. antes de nós passarmos para essa segunda parte esse segundo trecho da redação, eu estava lendo aqui agora, o Carlos, não colocamos esse pedaço, mas quando nós falamos em bens e serviços, isso aqui não nos remeterá demasiadamente ao IVA dual, claro. E possivelmente nós vamos, né, toda a normatização que vier para o IVA dual vai se aplicar aqui? Pode acontecer, mas não precisa acontecer. Ou seja, se eu pegar põe o produto, tira bem serviço. Se eu pegar locação de bens móveis, pegar um caso clássico nosso, locação de bens móveis, locação de um bem prejudicial à saúde, cai ou não cai aqui? Porque serviços para o IBS tem uma definição própria, mas aqui não tem. A gente fala assim, mas não é obrigação de fazer. Se a gente for viajar nessa história, um IPO de uma indústria fumageira, IPO pode ter bens e serviços. Olha lá a festa. Põe produto e não discute mais. Bom, mas e o que nós fazemos com bens e serviços? Mas é que é um imposto sobre o consumo. Ele é um imposto sobre o consumo. O IVA é um imposto sobre o consumo. O seletivo é um imposto adicional, é um imposto especial sobre o consumo.
essa expressão do Breno, porque eu vou cobrar mais tarde. Ele acabou de reconhecer que... É porque é o seguinte, o Isaías, que é o mentor do Breno, diz que não, eles não têm nada a ver, incide na produção, por isso, aliás, por isso mesmo é que não tem nenhum problema o IBS incidir em cima, porque ele não é imposto sobre consumo. Então, eu quero registrar. Obrigado, Breno. Você falou, eu só registrei. Está gravado. Eu ouvi o adicional, eu ouvi. Vamos lá, pessoal. Então, tem uma segunda proposta de alteração legislativa para a supressão de serviços, proposta pelo professor Scaff. Raquel. De acordo. De acordo. Professor Chueire. Não, professor Chueire não sei. De acordo com o quê, perdão? Com a proposta de, eventualmente, retirar serviços. Eu sou contra tirar serviço. Tá. Claro, conversando. Vai perder de pé. Tá. Bom, alguém chegou a mencionar alguma coisa sobre nos termos da lei, essa remissão, o grau de liberdade pelo legislador? Então vamos falar dessa liberdade agora. História de, ou seja, bens e serviços. Vamos só lembrar que a PEC 45, bem ou mal, tinha uma relação, originalmente, quais eram os bens. Estava lá energia elétrica, as coisas que a gente podia não gostar, mas você sabia do que era materialidade. E agora eu tenho aqui uma carta em branco. Quer dizer, eu tinha feito aposta dizendo que eu ia começar a investir em rúcula orgânica, porque rúcula orgânica não faz mal à saúde, mas depois me disseram, mas professor, para plantar rúcula orgânica vai ter que derrubar a floresta. Então, nem a rúcula orgânica está fora. Quer dizer, porque eu quero saber qual é o negócio que eu vou investir que não vai pagar esse imposto. Nós estamos dando uma carta em branco para que o governo federal invada a competência, faça o que quiser, cobre o que quiser, quanto quiser, não vou falar, fixe a alíquota que quiser, porque é bom lembrar esse detalhe a mais. Ou seja, quando dizem, aquela discussão, não, o IBS não vai passar de 25%, não vai mesmo. Não vai mesmo. O governo federal não precisa. Ele abaixa a CBS o quanto quiser e ele cobra o IS no lugar. Ou seja, nós temos um instrumento claramente arrecadatório sobre o que quiser, quanto quiser, porque tudo é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Eu não consegui achar, nem a rúcula orgânica agora escapou por causa da história da plantação da rúcula orgânica. Nós estamos, é muito ruim você ter esse imposto. Vamos dizer o seguinte, primeira pergunta, que é, voltando ao SCAF no começo, era melhor abolir esse imposto. Isso é má política. Professor, mas você escreveu uma tese sobre normas tributárias indutoras. Sim, eu errei, faz 20 anos. Quer dizer, é verdade, Suzy, a gente tem que assumir os erros. A gente tem que lembrar que há 20 anos eu falava sobre isso, só que, vamos lembrar, o SCAF, por isso que eu não sou a segunda edição, claro, o SCAF é da mesma geração. Desculpa, mas eu devo dizer que mais uma integrante da mesma geração, em que professor entrava na sala do colégio, fumando. Presente de casamento que a Raquel teve e que eu tive comum era cinzeiro. Mentira? A gente ganhava cinzeiro, em casa tinha que ter cinzeiro. Chegava ao ponto, na casa dos meus pais, meu pai chegava ao ponto que fazia festa, ele não só tinha cinzeiro, como ele espalhava cigarros, maços de cigarro, porque era gentileza oferecer um maço de cigarro. Meu pai não fumava. O maço de cigarro ficou, uma vez, o cunhado dele avisou para ele, olha, Roberto, tem um detalhe, seu cigarro está mofado. Meu pai não sabia, mas era educado. Fumar era chique, era normal. E, olha, o IPI era alto, e foi muito alto por muito tempo, e ninguém deixou de fumar por causa disso. Pararam de fumar, ou seja, a geração atual não conhece isso, por conta de medidas públicas que não têm nada a ver com imposto, que fizeram reduzir. Não é isso? Ou seja, proibir propaganda, proibir fumar em lugares públicos. Você tem outras medidas para você desestimular um comportamento que não a tributária. Fora um efeito, discutimos hoje de manhã no IBDT, o efeito regressivo que existe nesse imposto. Porque, a título de uma política pública, cujo efeito é questionável, você vai atingir um efeito redistributivo. Porque quem é que come alimentos ultraprocessados? Quem é que come biscoito? Assim, aqueles biscoitos horríveis. É classe alta? Ou seja, quando a gente tinha seletividade em função da essencialidade do produto, que era do IPI, voltando ao velho IPI, o IPI, você tem uma grande literatura discutindo o que é essencialidade. E autores, como, para citar o Papa, Ricardo Lobo Torres, expressamente dizendo que seletividade em função da essencialidade é a capacidade contributiva. É verificar quem pode e quem não pode.
Então, havia um critério de essencialidade que caminhava muito para isso. Tinha discussão, havia quem dissesse contrário, tal, mas havia muita questão de distribuição. Agora, não. Agora é assim, dane-se se você é de classe baixa ou coisa parecida. Eu vou encarecer o produto que você consome. Isso vai reduzir o consumo? Não, não vai reduzir o consumo tanto assim. Não há evidência científica mínima para dizer que você, encarecendo um produto, você reduz o consumo, pelo menos na mesma proporção. Você precisa encarecer demais. Assim, tornar proibitivo o imposto para reduzir alguma coisa. O Zé Maria estava no IBRT hoje, gente. O Zé Maria fez o pós-doc dele sobre essa questão exatamente sobre os açucarados. Então, ele fez pesquisa econômica mesmo. Então, a afirmação que ele fez, eu estou reproduzindo aqui, e vou acreditar nele, é que a relação entre o aumento do preço do produto e da redução do consumo é alguma coisa desprezível. A esse ponto ele chegou a falar. Ou seja, não é esse o instrumento adequado para a política pública. Existem outros instrumentos adequados. O risco que ele apontava hoje, e que me parece correto, é que eu vou achar o culpado. O culpado é o refrigerante. O culpado é o refrigerante. Todo mundo é gordo por causa do refrigerante. Agora, não existe mais o iogurte açucarado, não existem mais N outras situações, aqueles bolos que a gente gosta, tudo mais. Não, é o refrigerante. A gente começa a apontar culpado um ou outro. Por acaso, vai virar, é um instrumento de arrecadação e pronto. Quer dizer, assim, esse imposto ele está sendo vendido com boas intenções, mas ele é ruim. Então, o ponto que o SCAF começou dizendo nós tínhamos que abolir esse imposto era a melhor proposta. Ele é ruim como política. Eu mantenho, eu estou junto. Temos que abolir. Agora, esta redação do modo como está é muito fraca. Gostei da ideia de dizer, para pelo menos, e eu acho que é um ponto interessante que o Breno sugeriu, está vendo, Breno, como consigo concordar com você, que é exigir avaliação periódica, ou seja, não basta introduzir o imposto, ele tem que funcionar de algum modo ou não. E caberia a lei complementar trazer os critérios de avaliação para saber se esse imposto pode continuar ou não pode. Porque o risco... Existe uma frase deliciosa sobre imposto sobre o tabaco, dizendo que o vício do contribuinte torna-se logo o vício do Estado. Que o Estado passa a viver daquilo. Não é isso? Tenha certeza que esse imposto, como eu falei para vocês, vai ser um instrumento de arrecadação por excelência para a União. Não precisa mais de CBS, ela arrecada tudo por aqui. Não tem vinculação nenhuma, tranquilo. Então, eu tenho um problema com essa abertura, sim. Não sei sequer propor qual a redação. Eu acho interessante a sugestão de dizer que nós precisamos de uma lei complementar, criando controles para isso, se for manter o imposto. SCAF, estamos juntos, fechamos. É isso, por isso, proposta primeira... Colocar a primeira proposta de extinção do... Supressão. Alternativa, colocar o produto, em vez de produção, comercialização e importação, e produto, nada de bens e serviços. Produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente nos termos da lei, vírgula, obedecido o artigo 37, parágrafo 16, mencionado pelo Breno. Proposta alternativa. Não, mencionado pelo Breno tem que estar lá. Porque cá entre nós, mencionado pelo Breno, dá uma potencialidade, a amplitude. Claro, eu sei, opa. É isso. Então, pode, só para pegar, eu acho que como a ideia aqui é realmente a gente colher todas as propostas de alteração legislativa, a respeito, tem duas na mesa aqui. Uma é a da realmente extinção do imposto de serviço na proposta de lei. Eu não sei se a Raquel concorda. Concordo. Breno... O que seria a dúvida? Se suprimir? Suprimir tudo. Eu queria fazer uma ponderação seria em relação à ideia assim, uma mais geral. Se for suprimido, isso é um ponto importante. Vocês precisam lembrar que a alíquota do IVA vai ser uma alíquota padrão. Então, então a gente vai ter a mesma alíquota para a fralda e para o cigarro. Entendeu? Aí eu acho que a gente precisa avaliar esse ponto antes de tomar essa decisão. Vocês entenderam? Sem o seletivo... Me desculpa, mas aqui nós vamos voltar um passo atrás. É o encaminhamento errado de toda essa reforma. Nós sabemos que as bases são renda, base centrais, renda, consumo e propriedade. Estamos discutindo o consumo, tá certo? Esqueceram a renda, esqueceram as outras coisas. Quer dizer, algumas, aí sim, atividades podem ser diferenciadas por conta do imposto de renda, de outras coisas, mas não especificamente do consumo. Ou até criar um outro mecanismo do IBS como uma alíquota superior para esse tipo de coisa.
Alguém vai dizer, mas uma alíquota superior dará crédito pleno e aí será não cumulatividade. É só para estes produtos terem um crédito menor, ou gerarem um crédito menor. Alguma coisa pode ser feita nesse sentido. Eu sou contra criar todo um sistema tributário, toda uma regulamentação tributária para um imposto como esse, como ele pode ser. O que, na verdade, é um adicional do IBS, CBS. Como um adicional, ele pode não dar crédito pleno, ok, estou de acordo, mas alguma coisa deve ser pensada nesse sentido. Breno, então, só E para eu a acho gente que endereçar logo... sobre a Só para uniformidade... É Não, assim, se o Breno tivesse defendido que o imposto é sobre a produção, no caso do amianto, ele teria toda a fundamentação para dizer que precisamos de um imposto diferente porque ele não é sobre o consumo. Agora, se é para ser um imposto sobre o consumo, desculpe-me, eu vou usar um termo forte, e permita-me, vai ser forte de propósito. É hipócrita, e o termo é forte, dizer que o IBS tem uma alíquota única, mas no IS eu posso pôr a alíquota que eu quiser, quanto eu quiser pelo executivo. Isso é hipocrisia. Então, se é para ser imposto sobre o consumo, admita qualquer alíquota. Ou volte a ser sobre a produção, porque aí é um fenômeno diferente. Eu estou preocupado com o amianto e não com o produto do amianto. Aí mudamos. Mas se é sobre o produto, não tem nenhum sentido a literatura dizer o imposto tem que ter, o IBS tem que ter uma alíquota única. Mas no IS, que é sobre qualquer coisa, o executivo fixa a alíquota que quiser. agora, Breno, uma ponderaçãozinha antes de você fazer a defesa, aí você já aproveita e faz, já nos responde a todos. A sua premissa da alíquota única, ela, eu acho que orientou o seu pensamento em relação ao IS até um determinado ponto, porque hoje, com todas as alterações, com todas as exceções, nós não temos mais alíquota única como era a ideia original. Nós temos todas as reduções, muitas exceções, né? Muitas, mas o importante é que temos exceções. Sim, então, as exceções para reduções poderiam, obviamente, comportar exceções também para algum acréscimo e resolveríamos, estou com os professores aqui, acho que resolveria sem criar confusão. Sem criar todo um regulamento próprio para um imposto exótico. Põe uma alíquota superior e toca a vida. E a questão do crédito, põe crédito parcial. Queria mais uma categoria, além das alíquotas reduzidas, alíquotas majoradas. Pois é, mas aí a gente está voltando... a minha dúvida é se a gente não acaba voltando para os grandes problemas que nós temos hoje no nosso sistema. Eu ressalvo a tua discordância sobre Por favor. a extinção. Eu posso só e aí responder nos termos da lei, Carlos? Então, eu ia perguntar agora já para a proposta de inclusão nos termos da lei, observando o artigo 37, parágrafo 16. Na questão nos termos da lei, eu preciso só lembrar que, como esse é um imposto, ele precisa atender o 146 da Constituição. Então, base de cálculo, fatos geradores e contribuintes precisam estar previstos na lei complementar, primeiro, e por isso, aí sim, depois da lei complementar, você poderia ter alterações no imposto seletivo por meio de lei ordinária. Só queria fazer essa consideração porque eu li em algum documento da Câmara que poderia já imediatamente, em algum momento eu li isso, não sei se vocês viram, tinha um documento da Câmara dos Deputados dizendo que poderia ser imediatamente instituído o seletivo, inclusive por medida provisória. E eu acho que isso está errado. Precisa ter uma lei complementar para definir base de cálculo, fatos geradores e contribuintes nos termos do 146 da Constituição. Estou só de relator. Não acho otimista essa sua... porque... Mas a Constituição não está sendo alterada no 146. A gente precisa lembrar disso. Ela não está sendo alterada no artigo 146, inciso 3. Qual é a lei complementar que define o fatiador do IPVA? Só para saber, assim, qual é a lei complementar que define o IPVA? A do IPVA eu não sei, mas de cabeça. Exato. Mas eu não sei, será que não está no CTN? O Supremo não tem... O Supremo IPI está não... no CTN, IOF, IR, IPVA não tem? Bom, Olha, tem aí uma tese boa. O Supremo, O próprio- Supremo, em pouquíssimas Deveria. situações, aceitou argumento de inconstitucionalidade por... Contribuição de iluminação em pública. razão de mas inexistência é imposto. prévia de... Não, de- a eu contribuição. lembrei do caso, por exemplo, do ITCMD, que ali havia realmente uma questão dos bens no exterior, que havia uma questão de conflito de competência. E aí, sim,
é uma questão que a Constituição é muito clara, que a lei complementar tem que resolver. Mas, tirando isso, eu não tenho visto. Mas, enfim. Não tem problema de conflito de competência aqui, porque esse imposto, esse IS, vai incidir sobre qualquer coisa em cima da materialidade do IBS e tudo mais. Então, essa discussão não vai aparecer. E realmente tem uma... Breno, infelizmente, você é mais otimista. Não, deveria colocar expressamente nos termos de lei complementar. Onde se lia da lei? Termos de lei complementar. Não custa. Desculpa puxar aqui. Não, eu concordo. Eu também acho que tem que ser nos termos da lei complementar. E, inclusive, já adiantando, eu sou contrário a essas exceções ao princípio da legalidade que a PEC 45 trouxe, inclusive em relação ao seletivo. Eu acho que, voltando às discussões filosóficas, o princípio da legalidade precisa ser recuperado. Eu acho que essa é a grande questão. E aí, nesse caso, eu acho que poderia ser nos termos da lei complementar. Desculpa, Breno. Então, só para a gente... A proposta de redação seria, então, a inclusão nos termos da lei complementar, observando-se o artigo 37, parágrafo 16. E eu não faria remissão, eu colocaria a questão especificamente do relatório, o que o Breno falou, porque é mais seguro. Como é que é o nome do relatório? Análises periódicas, ou seja... Desculpe, já que é para pedir, tem uma amiga que falou uma vez, olha, se é para fazer chover, que chova granizo. Então, se é para mudar, muda bem. Exija revisões trienais do impacto para que o imposto possa ser mantido. É assim, revisões trienais mostrando impacto relevante para que se mantenha. Algo, com essas expressões nesses termos. Já que faz chover granizo. Sim, a Constituição exigindo que trienalmente seja feito um relatório do impacto ambiental e imposto e não havendo, agora se falar relevante, não havendo impacto relevante, o imposto, a tributação é abolida. Já que eu pedir, pede bem. Não, impacto na saúde, não fica claro. Não, então, olha que bom que não é 37. Eu não quero nem saber do impacto financeiro. Eu quero saber o impacto na saúde e no meio ambiente. Tá. Impacto regulatório. É o que eu acho que a gente tem que, não sei se em que momento cobrir, mas isso aí é o que está nessa proposta do Rogério Marinho, de alguma forma, e que eu acho que é alguma coisa que a gente pode apoiar expressamente se a gente achar que faz sentido, porque... Não fala trienal. A minha proposta do trienal é Fala... para ser uma coisa mais forte mesmo. Assim, olha, não deu certo, acabou. Apenas para dizer o que ele fala, já para adiantar, então, que o tributo, né, o IS, será proporcional aos prejuízos observada a substituibilidade e o tratamento isonômico de bens e serviços, ou seja, primeiro ele olha para o prejuízo daquele bem, depois ele verifica se aquele bem pode ser substituído, exemplo claro, combustível no país. Nós temos combustível fóssil e nós conseguimos movimentar toda a frota que nós temos hoje por energia elétrica de uma hora para outra. Então, eu acho que o conceito é esse aqui, o conceito. E o tratamento isonômico de bens e serviços. Então, aqui a ideia é, levanta o prejuízo, examina se tem algum bem que pode substituir para incentivar, portanto, esse seria um critério que eu acho que é, na minha opinião, relevantíssimo, para não sair alguma coisa no sentido de que tudo que faz mal e vamos... O segundo, e aí eu acho que endereça a sua sugestão, Breno, será instituído após avaliação de impacto regulatório e consulta pública nos termos da lei. Consulta pública é fundamental. Só para a instituição ou para a manutenção? A instituição. Depois ele vai falar da manutenção. Após instituído, a faculdade de alterar as alíquotas a que se refere o parágrafo 1º só terá eficácia se precedida de avaliação de resultado regulatório e consulta pública nos termos da lei. Ele exige consulta e avaliação para a instituição e para a alteração das alíquotas, né? Exatamente. Manutenção.
a consulta pública eu acho fundamental, porque eu acho que a sociedade pode contribuir com dados econômicos, demonstrando em alguns setores que você aumentar a tributação, você simplesmente traz, por exemplo, o nosso cigarro, ele é tributado a 90%, o cigarro no Paraguai é a 18%. Então, nós só conseguimos concorrer e voltar para a formalidade quando o dólar subiu tanto que o pagamento em dólar do cigarro contrabandeado ficou mais caro do que... Então, quer dizer, interfere para gerar mais contrabando ou menos contrabando. Você não interfere no consumo, simplesmente, né? Então, e assim a bebida, e assim outros bens que são de consumo fácil. Demanda inelástica, vocês? exatamente. Uma pergunta só para vocês, o que vocês acham? Uma pergunta mesmo. Bens que estão na cesta básica, por definição, cesta básica, podem ser tributados pelo IS ou não? Eu quero confundir a questão do efeito redistributivo com o efeito saúde e meio ambiente. Se eu tiver um bem na cesta básica, está imune ou não está imune? Na visão, porque isso é uma decisão importante. Eu posso, em nome da questão do meio ambiental, ferir a capacidade contributiva ou não? Essa é uma pergunta... Seria o açúcar. Mas eu quero só fazer esse teste para a gente saber o que a gente está falando. Porque se eu pusesse uma imunidade para a cesta básica, aquela abertura cai bastante. Por outro lado, obviamente, eu vou continuar tendo os biscoitos. O Chueri, um biscoitinho lá. professor, tem já uma imunidade aqui no texto da emenda para os produtos que já são com alíquota reduzida. Desculpe, peraí. Já é uma imunidade, já tem tá bom. aqui. Porque tem a alíquota Então, reduzida, eles já estão afastados. Eu não sabia disso. Manteiga que está na cesta Isso. básica não pode estar no imposto seletivo por um texto aqui qualquer, uma norma, tem que achar. É a questão L, professor. É o item L aqui do... Então, portanto, o camarada comeu biscoito ultraprocessado, tudo bem, mas se ele tomar um refrigerante, tudo mal, é isso? Em última instância, é isso. Quer dizer, eu estou competindo por questão de obesidade, mas é só para a gente entender o tamanho da falsidade que a gente tem. Não, o biscoito está na cesta básica, por definição, biscoito... Esse Biscoito. item está lá na... A gente vai passar por ele também. Ele está no artigo 9º, parágrafo 1º. Mas, pessoal, então a proposta de redação que vai ser votada agora é a inclusão nos termos da lei complementar, e aí com a menção expressa a revisão trienal de impacto relevante regulatório, nos termos lá do artigo 37, parágrafo 16, mas a ser transcrito aqui. Essa é uma proposta, e subsidiariamente tem a proposta da Raquel de endosso da emenda 6, né? Da emenda 6. Emenda 6 do Rogério Marinho, que traz essa questão de se observar, eu acho que a inelasticidade da demanda também Exatamente. na aplicação da alíquota e A consulta pública e avaliação regulatória do impacto regulatório, impacto... É um impacto regulatório, avaliação de impacto regulatório. É usada a expressão, inclusive, proposta. Só uma questão de ignorância minha, processo legislativo. Fez a consulta pública. Foi lá a Raquel e bateu. Aliás, unanimidade, o Breno, naquele dia, teve uma dor de barriga, ele não foi. Então, todo mundo só bateu. Faz algum efeito para os deputados votarem ou não votarem? Muda alguma coisa exigir consulta pública? Consulta é só escuta. É escuta, mas é uma oportunidade da sociedade se manifestar, contribuir. Exato. E depois não é só aquele dia, você tem um processo de documentação de tudo aquilo, de dados, enfim, estudos feitos. Não, estudos feitos são apresentados na consulta pública. É uma contribuição de todos os setores para o processo legislativo. Eu acho que contribui para o processo democrático isso, é fundamental. Eu acho que a gente não tem... Ou só os órgãos governamentais têm a prerrogativa de conhecer tudo? Claro que não. Eu não vejo prejuízo, mas eu acho que o mais relevante aqui é a análise de impacto regulatório que está na emenda. Então, eu acho que... E eu não vejo prejuízo e acho que faz bem ter consulta pública, não é um problema. Só não sei... Fazer só a menção ao endosso.
emenda não fala dos 3 anos. É, com revisão periódica, né? Revisão trienal. Porque, sabe, você fala 3 anos, é uma questão que cada empresa tem que fazer. Isso é uma coisa do... CTN fala que é anual, né? Então, teoricamente, o CTN fala em anual. É verdade. Mas é porque não tem consequência. Se você puder consequência, teria que pôr uma consequência. Teria que pôr que o imposto não pode ser cobrado sem isso. Então, mas a gente vai suprimir essa parte inicial e vai incluir o termo produto? Produto prejudicial? Por maioria. Pegar embaixo, tá. Por maioria. Então, por maioria, se excluiria produção, comercialização e importação de bens e serviços e substituiria por produto, pelo termo produtos prejudiciais. É isso? Perfeito. Bom, então, avançando aqui, a segunda questão é o parágrafo 3º, né, que ele... Você pulou o parágrafo, você pulou a questão ainda tem um parágrafo primeiro, né, primeiro. das alíquotas. Bom, professor Chueiro, você tem alguma Não, acho que, não, ponderação a respeito? acho que por tudo que eu já falei, eu não consigo admitir que o executivo que não fez essa consulta, etc., fixe a alíquota que quiser. Então, acho que tem que manter a legalidade estrita nesse caso. Até o Breno concorda. Quero deixar isso bem claro, viu, Breno? Não aceito reclamação. Se ele não tivesse, nós convocaríamos. Então, a proposta é a supressão do inciso 8º, do parágrafo 1º. Supressão do parágrafo 1º como um todo, não, né? Tirar o inciso 8 do parágrafo 1º, não é isso? Isso, tá. A emenda. Joia. Tirar o inciso Supressão 8º. da emenda. Isso, tirar a referência ao inciso 8º do parágrafo 1º. perfeito. Então, artigo 155, parágrafo 3º, né, aquele da energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Então, ele fala que, basicamente, ele fala que pode incidir, imposto sobre serviço, sobre esses produtos. O professor Scaff já Aqui- puxou o microfone. Não, aqui é simples, a meu ver, porque se a gente coloca produto em cima, tá certo? Aqui nós voltamos a ter serviços de telecomunicações. Eu tenho dificuldade de serviço de telecomunicação que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, mas já tiramos serviço de cima. A não Botamos... ser que isso aqui seja aquela claramente história foi um de erro. que 5G causa câncer. Então, né? isso Pelo amor de Deus, já passamos. isso aqui foi estritamente um erro. Claro. Isso aqui é simplesmente mantiveram esse dispositivo e esqueceram da Claro, mudança. claro. Tem uma- Foi recorta e cola. Na Estamos de história do acordo. erro, coisa parecida, tem uma questão que eu queria perguntar para vocês. Eu vi que o parágrafo primeiro mantém referência ao inciso 4º. O inciso 4º, na minha lembrança, era o IPI, não era? É. Ou seja, cabe manter o IPI no texto constitucional ou só em disposições transitórias? Não, mas aqui Não? aqui tem uma regrinha. É que coloca o IPI neste artigo, mas lá atrás, no texto, tem a supressão ao final do período de transição. Então, a dinâmica da redação também é complexa. É ruim, né? É complexa. Está tudo bem. Desculpa, Voltando. você mencionou Zona Franca, é um ponto que a gente vai tratar depois, né? Lá na Porque frente. tá bom. Bom, aqui, então, eu acho que supressão básica, abre uma possibilidade de você ter tributação sobre energia elétrica, sobre combustíveis, em geral, derivados de petróleo, sobre minerais. Isso vai ser o fim do mundo. Eu quero registrar só uma notinha de rodapé. Eu estou aqui cutucando o Daniel. Só uma notinha de rodapé. Não existe, não existe um minério chamado amianto. Tá certo? É uma conjugação de minérios aonde o prejudicial é o crisotila. O crisotila que compõe a fórmula do amianto é que dá o problema que você acaba com as telhas de amianto. Onde é que isso é importante? Mostra que é um dos produtos que compõe o todo e que vai fazer esse tipo de questão. Então, quando coloca produto em cima, você limita e pode tirar esse negócio de combustíveis, minerais, etc. Eu, por mim, suprimo tudo aqui colocado. Eu acho que assim, desculpa, eu acho que como é um dispositivo que já existe no texto,
E a gente está olhando a proposta de alteração, seria realmente suprimir da emenda, isso. Claro, não da Constituição. Tá. Sim, eu concordo, e aqui também acho que vale a pena trazer como fundamento um argumento, pensar, uma reflexão que eu tenho ouvido em outras circunstâncias, que por exemplo, os combustíveis. Os combustíveis já têm a CID, então é cumulativo com, e a CID não está cancelada aqui. Então, é cumulativo com a CID, é cumulativo com todos os outros tributos, pode entrar na base, é muita coisa. A energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica não pode ser um bem em si que faça mal à saúde, mas pode-se argumentar que o combustível fóssil, em algumas fontes de geração, pode gerar uma energia que faça mal ao meio ambiente. E numa circunstância em que você não tem substituição. Você não tem substituição ainda para o combustível fóssil no país, né? Então, é mais um tributo que cumulativo com a CID. Então, eu sou totalmente contra esse. Eu preciso fazer só uma consideração, que eu entendo que o 155, parágrafo 3º, ele, ao meu ver, ele não é um artigo que autoriza as incidências. Eu concordo que ele dá abertura a essa interpretação, mas eu entendo que ele serve para limitar a incidência de alguns impostos a esses produtos. Então, quando ele fala nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações de energia elétrica, telecom, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país, foi uma ideia de proteção desses setores altamente estratégicos pensada lá na Constituição de 88. Se nós tirarmos a menção ao seletivo nesse artigo, é uma ponderação, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, rapidinho, só para concluir. Se nós tirarmos a previsão do seletivo desse artigo, o seletivo não poderá, isso é importante, só para a gente ter clareza disso, ele não poderá incidir em hipótese nenhuma sobre os combustíveis. E aí você tem uma trava constitucional que vai impedir que o seletivo, pensando em práticas internacionais, o seletivo normalmente incide sobre combustíveis fósseis. Pois é, a ideia é a nossa matriz econômica, a nossa matriz energética hoje não permite. É claro que se nós avançarmos na questão das energias limpas, daqui a algum tempo isso pode vir a ocorrer. Mas, repara, jornal de hoje, nós temos 19, como é que a gente chama? Pontos de recarga elétrica para carros fora a capital. Como é que você vai fazer se não tem combustível fóssil? Então, mas isso é algo que está avançando no mundo todo. Se a gente travar a Constituição a esse ponto, daqui a pouco tempo a gente vai ter um encontro novamente com essa discussão. Será que não é o caso, só uma ponderação, de pensar em solucionar essa... Eu concordo que o 155, parágrafo 3º, é ruim, porque ele inclui outras questões, como energia elétrica e serviço de telecom. O serviço de telecom é ultra essencial. A tua proposta, então, seria criar um parágrafo 3º-A específico para o seletivo sobre derivados de petróleo, combustíveis e minerais? Que já tem a CID, aliás, né? CID Combustíveis. Isso, mas sim, que é uma que não outra... é nada... Eu concordo, que é uma discussão que a gente vai conseguir enfrentá-la agora. Não, é de retirar Tira. por causa da CID. Já tem um tributo específico para... Vou voltar, desculpa, Raquel, mas é voltar àquele ponto. Uma Nós função perdemos diferente noção também. de Uma função sistema quando diferente, você exato. fracionou a coisa. E só discutir consumo. E a questão que a questão da CID é para gerar um fator competitivo. Hoje ela é utilizada para gerar o fator competitivo do álcool, né? Então você tem a CID sobre a gasolina para poder gerar deixar o álcool competitivamente mais barato para a gasolina. Não estou dizendo que isso está correto, que isso não tem que ser reavaliado. Só estou dizendo que se a gente fizer o que está sendo proposto aqui, a gente impede que o seletivo incida sobre combustíveis fósseis. Isso tem que ser uma avaliação ponderada. Essa é a ideia mesmo.
Acho que a proposta dele é um artigo específico sobre derivados de petróleo, combustíveis e minerais, né? Minerais eu tenho dúvida. Mineral é considerado insumo, né? Eu não sei se o próprio mineral em si seria prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. O mineral. Bom, mineral ontologicamente é um pedaço do meio ambiente que você tirou, né? Não tem... Bom, Mas aí é o processo. É. Aí não é o produto. Beleza. Então, Mantendo a petróleo, derivados de coerência petróleo e aqui com- combustíveis. Eu acompanho a maioria, nós já temos CID, não precisa de mais nada. Tá. Então, a proposta de supressão, na verdade, dessa proposta aqui na PEC, fica por maioria, e a proposta do Breno... Eu não fui convencido de que tem algum ganho mantendo isso, em relação à CID. Obrigado. Tá, perfeito. Só combustíveis fósseis. Seria um autorizativo de incidência do imposto seletivo Exato. sobre combustíveis e E derivados de derivados petróleo. de petróleo. É derivado de petróleo e combustíveis. Isso. Tá. A gente ainda vai debater derivados de petróleo, porque tem derivado de petróleo que é altamente essencial, que não é prejudicial ao meio ambiente ou à saúde. Claro. Tudo aqui, o plástico é feito de derivado do petróleo. A gente, Não é combustível. exato. Não, exato. Mas- Então a gente precisa depois debater se o seletivo pode incidir sobre insumo. Mas, que é uma Breno, outra conversa. olha o perigo desse dispositivo. Olha o perigo. Não poderá incidir sobre derivados de petróleo. Aí ele coloca combustíveis como um outro item. Combustíveis que podem ser quaisquer combustíveis. Não é, ele não fala combustíveis derivados de petróleo. Ele fala derivados de petróleo, portanto, plástico, toda a cadeia, o mundo. E aí depois ele vem com combustíveis. Aí vai pegar o álcool, pode pegar as tantas, pode se achar que, enfim, combustíveis quaisquer, né? E minerais do país. Quer dizer, é um dispositivo muito amplo para alcançar alguma coisa que você defende, com alguma lógica, com pertinência, mas que é um minúsculo desse, dispositivo, desse autorizativo, e não está contemplado nele, de forma expressa. Não, essa ponderação é muito relevante. Mas a minha dúvida, e aí, então, será que então não seria combustíveis fósseis para esse artigo 3º A A? gente acaba com tudo e põe. Porque sabe qual é o ponto? Senão o seletivo vai incidir sobre o quê? Eu estou partindo do pressuposto de que a gente agora já passou a arrebentação e que a gente agora está discutindo que o seletivo vai existir. Que a gente não conseguiu suprimir. Né? Então, agora vamos para o seletivo. Aí, o seletivo vai incidir sobre o quê? Cigarro, bebidas alcoólicas e o que mais? Combustíveis fósseis? Com as questões de mudanças climáticas que a gente está vendo, que toda a mudança toda a transição energética que o mundo inteiro está passando, o Brasil vai travar na Constituição Federal essa possibilidade? Eu acho complicado. Não, tem outro instrumento. Tem outro instrumento. Você comentou você que não a vai ter CID o hoje está seletivo. sendo utilizado para equalizar com o álcool. Esse é um aspecto do mal ou do uso restrito da CID, mas a CID está lá. Então, você tem outros instrumentos, é por isso que eu volto. A gente perde a noção do conjunto quando discute só consumo. Nós não temos um plano de voo nessa reforma tributária como um todo. Bom, pessoal, só um ponto aqui que eu vi surgir nos debates. Vocês acham que a PEC deveria estabelecer, como está na esteira do que está sendo discutido também para o IBS, para a CBS, uma alíquota máxima possível para o imposto seletivo? Não? 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 Então, tá Eu bom. acho que isso depende de um estudo. Tá, Um então- estudo baseado então- em curva de Laffer, Então, perfeito. Vamos... em outros critérios. Né? Então, a gente vai A avançar. alíquota efetiva para reduzir a externalidade negativa e não uma alíquota qualquer para arrecadar. Perfeito, Bruno. Então, a gente vai Exatamente. passar para a proposta de...
com não, correlação Dentro com a da questão da externalidade. externalidade, foi a Raquel que começou falando do PIGU. Vocês acham que deve ser um imposto ou deveria ser uma contribuição? Porque se for para PIGU, seria, vou pegar esse recurso, vou destinar, aplicar lá no- poluidor pagador. Então, pergunta, imposto é um instrumento adequado ou tudo que a gente está falando deveria ser uma contribuição seletiva e não um imposto seletivo, ou seja, voltado especificamente a verba para essa finalidade, não mais? Excelente ponto, professor. Eu tenho uma resposta simples para isso. Você tem que utilizar esses recursos para reduzir o impacto, etc., etc. E estou de acordo com a lógica de você ter a referibilidade das contribuições. Agora, cá entre nós, dá um cansaço, né, bicho? Porque quem é que obedece isso? Qual é o governo que obedece isso? Então, é típica questão que, teoricamente, eu subscrevo o que você está falando. Mas vamos lá, quer ver uma coisa? Qual é o nome do IVA federal que está sendo proposto? Contribuição social. Qual é o nome do IVA federal? É CBS, aquele Czinho quer dizer o quê? Contribuição. Tem referibilidade, coisa nenhuma. Mas Para. Scarfe, contribuição social não tem referibilidade, é imposto destinado. Mas essa aqui não, pode ser diferente. Assim, eu quero dizer para o Breno que a CID é uma contribuição para a intervenção do domínio econômico, então muito mais próprio utilizar uma CID combustíveis, se eu quero intervir, Aí nós estamos de acordo. é adequado, inclusive com a referibilidade. Estamos de acordo. Então, nesse sentido, me parece que a gente deveria falar em contribuição aqui, não Vai imposto. ficar bem próximo do CID, na verdade, né? Eu acho que poderia aproximar-se o suficiente para isso, para dizer, olha, eu vou intervir aqui, vou pegar o recurso para essa finalidade. Eu estou de acordo. Mas aí não mexe no texto. Aí tira a apenas. gente está mudando a característica do seletivo, aí ele vira arrecadatório. Porque aí eu estou arrecadando para financiar uma atividade estatal. Então, mas a gente estava debatendo até agora há pouco que ele não seria arrecadatório, que ele seria regulatório para reduzir o consumo de um bem que Mas é causa por isso, externalidade Breno, negativa. Breno, é por isso que eu estou de acordo com você e com o Chueire ao mesmo tempo. É isto. Tira o seletivo daqui e fica só com a CID de lá. Não tem seletivo e não tem que mudar o nome de seletivo para CID aqui ou para contribuição aqui. Não entra nessa Não, roubada. deixa eu entender, professor. Nós estamos, então, falando exclusivamente de 155, parágrafo 3º, é isso? 155, parágrafo 3º. Exatamente. Entendi seu ponto. O refrigerante, é que vocês querem tributar o refrigerante, eu sou contra, hein? Não, Não mas quer tributar o peraí. refrigerante. Ele vai por um imposto ou por uma contribuição? Admitindo que Não, peraí, a gente repristinou uma discussão. Então, A gente repristinou uma discussão. O cigarro, o refrigerante, deveria ser um imposto seletivo ou, do ponto de vista piguviano, olha, vou fazer uma contribuição para o recurso ser voltado para aquilo. Eu não estou falando de combustível, estou falando agora de cigarro. O cigarro faz mal à saúde. A gente precisa tributar, porque, afinal de contas, o sistema de saúde está ocupado com muita gente com câncer, etc., etc., porque os fumantes estão gerando isso. O discurso político é esse. Uhum. Então, esse recurso não deveria ir para a saúde? Quer a resposta? Enquanto política Quer- pública é melhor quer um imposto resposta? seletivo ou uma contribuição? Muda o artigo 67, inciso 4, cria um fundo e põe a arrecadação desse imposto dirigido a um fundo para lá. Mas aí é fundo. Né? Esse negócio de contribuição está esculhambado nesse país. Hã? É esculhambado. Então, é muito mais fácil fazer via imposto fundo e o fundo está carimbado para aquela destinação do que fazer aquela argumentação de contribuição que é meramente teórica e já foi jogado no lixo várias vezes no país. Eu prefiro, se for para fazer um desenho, é este. Criar uma exceção Agora no eu volto... 67. Claro, 674. Agora eu volto aqui ao 155, parágrafo 3º. É simplesmente suprimir, uma vez que... Quer dizer, suprimir da proposta da PEC, não suprimir do texto constitucional, claro. Uma vez que isto aqui já tem um instrumento exatamente por derivados de petróleo e combustíveis, que é a CID. Então, não é dizer isto a gente não vai fazer incidir dentro da nossa reforma. Não, não, não. Vai, usa a CID para isso, já tem lá. Não precisa criar mais um. Corre o risco de, como a Raquel está bem apontando, toda hora ela vai na ferida. E teria Ter a CID e ter o imposto seletivo. teria que mexer, então, nas regras de repartição da receita desse imposto seletivo, né? Mas acho que, assim,
posso colocar para votação enquanto proposta do professor Scaff, de mencionar um fundo para essa destinação no 67, parágrafo 4º, e aí... Não? Eu falei isso para fins do que o Chueire está falando de cigarro e outras coisas, que não é o parágrafo 3º. Eu gosto da ideia do Chueire, dei a sugestão do fundo, mas para tudo, não para o parágrafo 3º que está sob análise. Para o terceiro Não, em geral. Seria Em geral eu gosto. Em geral mantém. Então, o que eu falei, vou voltar ao ponto, para quem está assistindo, é que a ideia de imposto e fundo é pertinente para todo seletivo, se ele sobreviver. Neste parágrafo que nós estamos discutindo agora, que não é o que está ali na tela, é o parágrafo 3º do 155, a tela precisa virar ali, este parágrafo eu acho que deve simplesmente suprimir. São coisas correlatas. E a supressão eu encaminho com uma vírgula. Suprimir porque já existe a CID. Não é? Porque senão fica a impressão de que a gente está suprimindo simplesmente porque nós não queremos, porque... Não. Não é isto. Não é, são contra o meio ambiente, não é essa a ideia. Posso fazer uma consulta aqui à mesa? Só uma consulta mesmo por dúvida. O seletivo ele vai substituir a seletividade do IPI e do ICMS. É uma dúvida. A seletividade da alíquota do ICMS para combustíveis, ela foi alterada com a lei complementar aprovada ano passado, não foi? Os combustíveis, telecom e energia elétrica precisam estar na alíquota padrão, não é isso? Aquela lei complementar eu acho que foi isso. Não foi? Acho que foi isso. Alguém aqui sabe dizer? A minha dúvida é porque é o seguinte, senão a gente está substituindo o seletivo, a seletividade do IPI e do ICMS, e a gente está esquecendo da seletividade do ICMS sobre combustíveis, se houver. Eu acho que não há mais. Não há? Tá bom. Então seguimos adiante. Teve a discussão sobre à luz da essencialidade, e o Supremo Tribunal Federal, tenho para mim que teve uma decisão nesse sentido. Exatamente. Teve um acordo celebrado, o ministro relator era o ministro Gilmar Mendes, mas também depois teve a aprovação de uma lei complementar que travou a possibilidade de estados alterarem as alíquotas. Eu só queria ter certeza de que combustível está dentro. Tá, né? Sim. Tá. Sim, tá bom. Sim. Mas, salvo engano, foi declarado inconstitucional, porque travou os estados. Bom, mas nós estamos discutindo... Pessoal, vamos avançar. Vamos avançar. Eu acho que o próximo dispositivo é o 150, que excepciona a anterioridade anual para o imposto seletivo, né? 150, parágrafo 1º. Eu sou totalmente contra, porque eu acredito no processo, acho que é um tributo, assumindo que ele vai passar, né? Ele é um tributo que pode ter um potencial de efeito regressivo imenso, e tem todas essas qualificações que a gente já fez aqui. Então, eu acredito que o processo dele é muito importante para as alterações, para a instituição. E esse processo que envolve a sociedade é incompatível com um tributo que possa ser instituído por medida provisória, né? Às pressas, porque, de uma hora para outra, temos um problema de arrecadação e aí vamos olhar para uma externalidade negativa qualquer e vamos tributar. Então, que é o que nós sabemos, o passado recente tem indicado que é assim mesmo. Exatamente. Exatamente. Com essa inclusão do professor Chueire, dessa análise trianual, desse relatório, é incompatível, né? Professor Chueire, Breno, todos acham que tem que ser suprimido? Ou... Sim, eu estou concordando aqui. Tirar o seletivo. Tá.
Tá, então a gente já passa para o seguinte. Porque eu consigo entender que você tire a anterioridade quando é uma questão conjuntural, ou seja, importação, exportação, tem um excesso de um produto, tem uma justificativa, pô, sobre guerra, razões óbvias, você não vai esperar, bom, Paraguai, espera, vamos brigar no ano que vem porque eu não tenho dinheiro. Tem coisas que são óbvias, mas esse aqui ele não é conjuntural, então não tem motivo nenhum. Perfeito. Ele é estrutural, está muito bem. É isso mesmo. Bom, o outro dispositivo também que a gente vai discutir é o 153, parágrafo 6º, né, que fala que o IS não incidirá sobre exportações, não, integrará a base de cálculo dos demais tributos sobre o consumo e poderá ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de outros tributos. Olha, o inciso 1, não incide sobre exportações, ótimo, mas se não assegurar o crédito do imposto cobrado de outra etapa, ou coisa parecida, nós vamos ter a tributação. Então, Que tal? Eu gosto da ideia, não incidirá sobre as exportações, mas talvez fique mais claro dizer que não incidirá sobre o processo produtivo. mas, Fernando, você não tem como saber. Na hora que eu produzo um bem, eu não sei o que se vai para exportação ou não. Por isso que assegurar o crédito e restituição é mais efetivo. No processo produtivo, eu não sei se o produto vai ser exportado ou não vai ser exportado. Entendi. Então, eu tenho Entendi que a assegurar a observação. restituição de todo Incide o e garante o produto. crédito, a restituição do A IR. restituição. O inciso 1 tem que ser isso. O inciso 2, integrará a base de cálculo, aqui vai ser a nossa grande briga, porque eu não consigo tolerar esse inciso 2. Estamos de Briguei com acordo. o Isaías quanto eu pude. Se o Breno quiser seguir, porque eu não consigo imaginar que eu possa admitir que a CBS vai incidir sobre o imposto seletivo. Porque a desculpa que o Isaías dava, que o Breno desmentiu, é que o tributo é sobre a produção. Porque, gente, isso aqui é um perigo do jeito como está. Ou seja, não dá para admitir que eu tenha essa tributação, tributo sobre tributo. A gente tem que desonerar de uma vez, acabou. Eu não fui convencido, houve meio argumento, não vou dizer um argumento inteiro, nem meio argumento, e olha que o Isaías é bom de argumento, mas nesse caso eu fiquei, simplesmente não tenho, o Breno vai conseguir melhor, mas para mim esses dois, tira. Não pode integrar, pode, até o contrário, não integrará. Então, põe um não na frente que estão resolvidos. Quanto ao fato gerador e base de cálculo dos tributos, é inevitável. Me parece até inevitável que eu vou ter isso. Eu acho que a gente tem convergência aqui em relação às exportações. Também acho que a gente tem Só um outro ponto, da não cumulatividade. Eu acho que é a proposta da Raquel de inclusão de um quarto inciso também, se quiser comentar. Eu tenho dúvidas sobre isso. E aí eu quero... deixa eu... Antes de fazer um ponto, porque eu acho que a gente está passando rápido demais, está ficando uma coisa para trás. Que a gente discutiu muito rapidamente a alíquota. E me parece que tem uma omissão no texto constitucional, que é prever a possibilidade de ter alíquota ad valorem ad rem, por medida. Isso não está no texto, precisa ter. Eu até preparei um textinho, posso depois dividir com vocês, e diferenciadas em função do produto. O que acontece? Se você tiver alíquota só ad valorem, por exemplo, você tem... Eu até acho que o melhor lugar para colocar era aqui mesmo, Você acha parágrafo que é aqui? 6º, né? Pronto, então tá. Então, eu te encaminho um texto, seria o seguinte. Eu acho que ele tem que incidir uma única vez. Eu acho que isso... Então, aí, por exemplo, lá fora, em alguns países, você tem uma suspensão do imposto e ele só vai ser cobrado quando ele sai para consumo. Pois aí tem regras, por exemplo, no Reino Unido quando sai do armazém geral para o varejo. É difícil, mas a gente tem que enfrentar isso, porque ele vai poder... Eu acho que um ponto aqui que a gente tem, eu acho que é concordância, é que ele só pode incidir uma única vez. Não, aí como que resolve isso? No caso, o Schweire deu um exemplo aqui. Meu escritório servir uma Coca-Cola. Aí a Coca-Cola teria sido tributada na origem, na monofásica, na produção, e ela já, na saída para o consumo efetivo físico, ela já está tributada. Isso é irrelevante. Mas eu acho que... Quer falar, Raquel? Que tem... Não, pode falar. Eu acho que tem que ser uma única vez
e a previsão de alíquotas ad valorem e ad rem por unidade de medida. Senão a gente não consegue identificar exatamente qual que é o produto, qual que é o elemento que gera externalidade dentro dos determinados produtos. Concordo totalmente. Acho que talvez o texto pudesse comportar uma linguagem que o tributo será não cumulativo ou monofásico. E aí a monofasia resolve isso. Não resolve, porque pode ser E que... com alíquota, pode e ser- terá possibilidade das duas. Pode acontecer de um produto tal do monofásico acabar sendo insumo em alguma coisa, a gente não tem como controlar isso. Gente, então é melhor... E aí então, a cumulatividade, a não esse cumulatividade. problema surgiu na França, quando criaram o imposto de chiffre d'affaires, que a ideia era incidir monofasicamente, depois perceberam que a produção tinha várias etapas. A não continuidade surgiu disso, uma necessidade prática. Tem que ser plurifásico, não cumulativo. Mas em muitas cadeias resolve, professor Schwerer. Em muitas cadeias com externalidade negativa resolve. Não, veja, A bebida, o cigarro. Não, o cigarro, bebida funciona. Então, se o imposto for só sobre cigarro e bebida, estamos resolvidos. Só que como não vai ser sobre um monte de coisa, a gente vai ter esse problema, gente. Então, é melhor, pelo menos... Aí a assim, não cumulatividade. o imposto tem que assegurar a não cumulatividade. É isso que eu tô falando. todas as situações, porque senão você... Desculpe, se ele tiver monofasia, não cumulatividade não cabe. Agora, ele tem que ser monofásico, tem que ser não cumulativo. É que eu tenho problema com monofasia, porque esse mesmo produto... não adianta, eu sempre olho o imposto como uma tributação sobre a renda consumida. A monofasia implica que o mesmo tributo eu vou cobrar se o produto for caro ou for barato. A água mineral que é vendida no supermercado é aquela que é vendida num restaurante aqui no quarto andar. A mesma água mineral, o preço é muito distinto. Eu tenho problema... Cigarro, eu não tenho... Um dia que alguém me aparecer e disser que conseguiu desconto em cigarro, foi no bar, não, deram 10% de desconto, eu mudo de ideia. Cigarro, não há problema monofasia, o preço é sempre o mesmo. Mas tirar do cigarro, qualquer produto, até combustível, tem variação de preço. A tributação monofásica ela é problemática. Eu prefiro a plurifásica não cumulativa. Acho que a gente já evoluiu a esse ponto para ter que retroceder. Posso fazer só uma pergunta? Mas assim, se eu estou comprando um insumo, mas eu não sou, mas o produto que eu vou fazer não dá, não vira custo para mim? Vai ter não cumulatividade? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu propus foi que tirasse o inciso 2. Sim. Então, portanto, ele não vai incidir sobre o outro. E Não. sim, na medida que eu não tenho cumulatividade entre os tributos, porque são independentes, eu ponho a não cumulatividade no tributo. Sim, vai ter não cumulatividade. Não, eu entendi que não vai ter, mas justamente porque, eu posso estar confusa, mas porque tirou é só o produto e não no ciclo? Não, ao contrário. É sobre o produto, mesmo no ciclo. Produto. Entendi. Porque se o produto... se eu tiver um produto e ele não continua circulando, acabou o problema, não circulou mais. Mas eu posso admitir que o produto entre num ciclo de outra coisa. Num ciclo que também vai fazer um produto prejudicial também. Pode ser. Ou não. Então, mas aí se for ou não... Aí tem que ter a não cumulatividade. Não, porque Não, aí não, eu já paguei, foi. virou custo para mim, Aí que nem vou- o IPI. Aí voltou, é a garrafa de refrigerante no teu escritório. O teu escritório, que eu saiba, não é prejudicial à saúde, mas os refrigerantes dizem que é prejudicial. Eu protesto. Dizem que é prejudicial à saúde. Então, porque aí vira custo. Como é o IPI se eu não sou contribuinte? Eu comprei com IPI, Sim, vira custo. virou custo. É isso mesmo. Vira mesmo. Vira mesmo. Se for consumido pelo escritório do Breno, vai sim. Obrigado. Não venda mais. Bom, então a gente tem algumas propostas aqui na mesa. Primeira, substituir o não incidirá sobre exportações por assegurar o ressarcimento do imposto seletivo pago sobre bens e serviços exportados. O que é completamente compatível com a ideia da não cumulatividade. Os dois falam a mesma linguagem. Vou botar... As duas coisas. Eu preciso assegurar a não cumulatividade e assegurar a restituição do tributo cobrado nas etapas anteriores na exportação. Não incidirá assegurando o crédito. O crédito barra restituição em 90 dias, porque ter crédito não adianta muito hoje em dia. Só vou acumular. Poderia ser não incidirá sobre as exportações, vírgula. Assegurada a manutenção dos créditos. Daí eu copiaria aquela coisa que a CBS já tem, que dá o crédito ou restituição. A CBS tem uma coisa nesse sentido, que dá crédito na exportação, mas diz que se
Se não houver, não sei quantos dias, recebe dinheiro. Eu copiaria. Porque, no fundo, como o Scarfe já disse, e o Breno não quer saber, isso nada mais é que um adicional à CBS. Alguém... pode ser? Em relação ao inciso 1, concordo. Bom, em relação ao inciso 2, não integrará a base de cálculo dos tributos. Isto, também de acordo. Não integrará a base de cálculo dos tributos. Aliás, também Contra. tem uma emenda Não, contra a Alter- ideia de tirar. Tá, contra a alteração. Eu sou a favor da forma como está. Tá. tem uma emenda do Senão gera distorção. Nessa mesma linha, o Cid ele propõe um não na frente do integrará. Tem um número Acho da que é o, emenda, por pode ser, favor? não sei se é a 3. Eu posso localizar depois. Você tem. E aí a gente tem uma última discussão. Inclusão de alíquota ad valorem ou ad rem. Concordo, a favor. Inclusão de um inciso... A não E aí, cumulatividade, eu acho que está em outro dispositivo, então é uma questão aí de geografia, entender em que local que nós vamos propor a alteração. E o inciso 3, retirar. O inciso 3... Exatamente. Não, eu acho Não, que porque não. nós... Não, No 3, eu acho que dois. quando a Três já gente... foi ter base de cálculo e fatiador de outros tributos. Ele vai acabar sendo porque nossa proposta é no sentido de que seja tributado o produto, né? Então, invariavelmente, haverá coincidência. Tá. Alguém quer propor uma redação para o inciso sobre não cumulatividade? A não cumulatividade vai aparecer aqui na frente. Copia da CBS, idêntico. Copia da CBS. Até aquela história que eles recebem o consumo pessoal, etc. Tá temos. Breno, concorda? Eu queria saber onde a gente está, porque agora eu me perdi. Tá, Falou a gente muita está coisa de discutindo uma a vez. proposta a respeito da inclusão de um inciso Tá, que trate da não cumulatividade exatamente. Tá. para o imposto seletivo. O professor Choeire sugeriu usar a redação semelhante à da CBS. E eu sou a favor de incluir a monofasia como alternativa à não cumulatividade. Eu estou em dúvida em relação à não cumulatividade, se isso não anula a incidência do seletivo. É uma dúvida. Então, vou te responder. Na minha visão, se o objetivo é pegar o consumidor final, não anulou, porque ele foi tributado. Se o objetivo não é pegar o consumidor final, porque aquele produto acabou sendo insumo para outra coisa, não tinha que tributar mesmo. Não, aí ficou na cadeia. Exatamente. Aí ele é custo na cadeia. É como o IPI hoje. O IPI é custo na cadeia a partir do momento da Então, produção. Ele se incorpora. Então ele tem que integrar a base do IVA, da CBS e do IBS. Se ele não integrar a base, aí eu vou ter um problema. Não, Breno, o IPI, pensa no IPI. O IPI hoje não integra a base de tributo. Ele incide ele incide por fora. Tá? Então, vai lá. Importou insumo, fabricou o carro, vende o carro. A partir desse momento, não tem mais IPI. Mas ele vira custo na cadeia. Ele vira custo na cadeia e está afetando o custo do produto final. Seguramente, ele vira custo do produto final. Assim, eu não vejo problema. Vocês chegaram a ver aquele exemplo que a Melina publicou? Que ela mostra uma cadeia bem simples, indústria, varejo, consumidor. E aí ela mostra... Vocês sabem do que eu estou falando? Exato. Não. É um exemplo até que eu anotei. Se o seletivo ficar fora da base do IVA, se o consumidor final adquirir direto da indústria, ele vai pagar menos do que se ele adquirir do varejo, mesmo que o varejo venda a preço de custo. Então, ela mostra isso numericamente.
Ou seja, só o governo, né, para furar todas as cadeias de produção e comercialização, Não, e ele vai lá na produção. Então, mas aí você está distorcendo a atividade econômica com Não fundamento existe nessa isso. regra. As cadeias normalmente elas seguem da produção, atacado, varejo. Você não consegue furar você não consegue furar. Não, Acho que a conta dela leva em consideração a produto cíclico. E nós estamos aqui levando em consideração o produto. Será que não? Porque, veja, se eu for comprar um produto direto da indústria, eu vou pagar o seletivo, certo? Se comprar pelo mesmo preço do comércio, vai pagar o mesmo seletivo. Eu vou exato. pagar o mesmo, porque Sim. Pagar mais ou menos. porque para o Sim, comércio Mas você virou vai pagar, custo. Você pagaria mais, porque aí, se o seletivo ficar fora da base do IVA, quando a indústria vende para varejo, o varejo... eu teria que mostrar o exemplo, eu não consigo mostrar o exemplo. Mostrar e demonstrar, porque o problema é se mudar o preço, é claro, se eu comprar do comércio mais caro, eu vou pagar mais imposto. Isso sem dúvida. Então, desculpa, não. Não, pode Professor- mostrar. Professor Chueli, Breno, só uma sugestão, tá? Vamos dar uma maturada, por enquanto, na questão da cumulatividade e passar, talvez, para o artigo que trata a Zona Franca de Manaus. O professor Chueli falou que tinha interesse em comentar. Na verdade, eu só tinha interesse em comentar porque outro daqueles que a gente tem que saber o preço que a gente está pagando. Quer dizer, eu não tenho problema com a Zona Franca de Manaus, mas eu acho que o mecanismo tributário para a Zona Franca de Manaus ele é extremamente infeliz, porque não existe nenhuma relação entre a externalidade que nós estamos tratando e o valor da renúncia fiscal. Então, indústria, diga-me qual é o custo da sua implementação. Eu te dou uma subvenção em tantos reais. Pronto. Agora, usar o mecanismo tributário não me parece um mecanismo feliz para a coisa. Nota, uma coisa é falar se você é contra a Zona Franca, eu não sou contra, mas eu acho que usar o sistema tributário é péssimo. Nós ficarmos escravos desse mecanismo que faz com que um empresário que tem a sorte de ir para a Zona Franca e ser lucrativo, ótimo. Quanto mais lucrativo, melhor. O coitado do empresário que vai para a Zona Franca e tem prejuízo, ele não tem nem incentivo, né? Por exemplo, o imposto de renda desaparece o incentivo. O incentivo tributário não é o melhor mecanismo para isso. Voltando àquela história daquela tese há 20 anos que eu escrevi e tudo mais, que nós temos que assegurar a subvenção, mas não tem sentido esse imposto seletivo, porque o que é produzido? Motocicleta vai ter. Motocicleta, que eu lembrei agora, que tem motocicleta feita lá. Televisores vão ter imposto seletivo. Quer dizer, se amanhã o liquidificador for feito lá, também vai ter imposto seletivo. Então, esse imposto, esse aí não é o imposto seletivo. Isso é uma outra coisa que estão chamando de imposto seletivo, mas é um imposto com uma materialidade distinta, com objetivo distinto, e que não vai se encaixar sequer nas regras que a gente está discutindo até agora para o imposto seletivo. Então, me parece que a gente tem que tirar isto e substituir por uma subvenção, a partir de projetos. Eu posso aqui Eu fazer... concordei, olha só. Eu concordo também, eu concordo totalmente e acho que o 92 pode ser suprimido, mas mais importante que o caput é o parágrafo primeiro dele, que autoriza expressamente que o imposto seletivo seja usado como um diferenciador para estímulo das atividades na Zona Franca de Manaus. Ou seja, o critério deixa de ser externalidade negativa e passa a ser o local onde essa externalidade negativa é produzida. Sendo produzida na Zona Franca de Manaus, não tem IS. Então... É um outro imposto seletivo, né? É outro tributo. Né? Com certeza não é o imposto seletivo que a gente estava discutindo até agora. Também sou favorável à Zona Franca de Manaus, hein? Eu não tenho nenhuma questão contra. O problema é o mecanismo de garantia... Acho que a sugestão deles do substituir esse diferencial dispositivo competitivo da por uma Zona garantia, Franca. uma subvenção financeira que mantenha o diferencial competitivo. Pode até ser, enquanto subvenção, pode até ser um crédito tributário, porque eu reconheço que subvenção e buscar o dinheiro no caixa é difícil. Você pode usar um mecanismo mais rápido, mas a título de subvenção. Tá. Dar o benefício pelo orçamento é muito melhor do que dar pela via da tributação. controlável, Aí a pelo gente menos. abre aqui para o debate. Muito embora dar o benefício... Breno, dar o benefício pelo orçamento tem um problema, que é a falta de dinheiro no caixa e o dinheiro não sai.
uma montanha de projetos incentivados, Zona Franca, Norte, Nordeste, sistema de incentivos fiscais gerais, quebraram porque havia um cronograma de desembolso pelo setor público e o setor público não cumpriu o cronograma de desembolso. É crédito. Não, mas eu estou falando ao Breno que disse que é melhor o sistema de desembolso. Combinando, você põe no orçamento, mas o modo de entrega é pelo crédito. É mais transparente, mais eficiente. a supressão é garantindo o tratamento favorecido às operações originadas nessas áreas incentivadas. Que a ampliação está me parecendo correta. Ele está dizendo que, em princípio, qualquer operação seria mesmo na Zona Franca de Manaus, poderia ser alcançada pelo IS. O que chama atenção é garantindo o tratamento favorecido às operações originadas nessas áreas incentivadas. Parece até incompatível, né? Contraditório. Não sei se é a minha leitura que está errada. Se vocês tiverem outra leitura, eu gostaria até de recebê-la. Mas esse trecho, inclusive a ampliação da incidência do imposto. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, serão utilizados individual e cumulativamente instrumentos fiscais, econômicos ou financeiros, inclusive a ampliação da incidência do imposto seletivo, para alcançar a produção, a comercialização, a importação de bens Que também tenham. Então, mas qual seria a sugestão? Sai tudo e vai ser subvenção, ou crédito. Então, tira após a vírgula. Tira essa adoção e coloca no lugar da substituição. É substituição mesmo. Esse texto não está. Eu estou aqui Tá. que eu escrevi dias atrás. Tá. Do que se refere à Zona Franca, Bom, pessoal, até para a gente já encaminhando aqui para o encerramento. Bom, então a proposta que a gente tem é, em relação ao artigo 92B, substituir pela concessão de uma subvenção, de um incentivo na forma de uma subvenção ou crédito, etc., para manter o diferencial competitivo, assegurar a zona franca, etc., etc., com a supressão do parágrafo 1º. Coisa irritante, né? Ele vai ser suprimido, né? Porque é de sentido. Aqui. Acho que é aqui. Exato. Acho que vai ser aqui, olha. Então, 92B. Breno. De acordo. SCAF. Estamos olhando aqui. Tá. Eu acho que o texto foi alterado. Garantindo o tratamento favorecido às operações aqui. originadas É nessas aqui. áreas. Ó, Scar, é aqui. É o originadas. Entendeu? Que aqui tem uma diferença que foi feita entre industrialização e o originadas. Aqui está o problema. Eles criam uma distinção neste ponto. Eu só estou falando com ela. Estou só fofocando aqui no parágrafo 1º. Que o problema está no parágrafo 1º, não no caput. Que eu estou aqui olhando já. É isso. E o parágrafo 1º do 92B é que cria uma distinção entre produtos industrializados na Zona Franca e aqueles produtos que têm origem na Zona Franca. Aqui está. Por que essa distinção entre originados Você vai criar uma e terceira industrializados? função para o imposto seletivo, que é manter a competitividade que foge completamente da... Foge, é outra coisa. Então, não tem eu acho que nada a ver. a sugestão do professor Chueire, que é Tirar. tira A o supressão, parágrafo eu sou a primeiro favor. e aí o caput troca por um incentivo fiscal ou financeiro que mantém o mesmo efeito. Estamos de acordo. Professor, o senhor falou que ele cria uma... Repete essa última. É o parágrafo 1º. Repete esse... Ele cria uma distinção entre os produtos industrializados na Zona Franca e as operações originadas na Zona Franca. Entendeu? É uma diferença que não se justifica e tradicionalmente nunca aconteceu entre o que é originado e o que é lá industrializado. Está no parágrafo 1º do 92B, que não é o que está projetado nem o que está no texto. Por isso que eu estava aqui. Eu sei que eu já escrevi sobre isso.
Aí eu estou aqui olhando, eu escrevi, mas também não mencionei que era o parágrafo. Aí agora localizei. É isso. Entendeu? É entre o industrializado e o originado. Bom, então a sugestão é aprovada de forma Assim, unânime. Propósito do Schweire e tirar o parágrafo. Um outro artigo também é aquela imunidade que está prevista do imposto seletivo sobre bens e serviços cujas alíquotas sejam reduzidas. De acordo. Hã? Imunidade. Tá de acordo. Não, Manter. a proposta é manutenção ou supressão. Não. Manutenção. É mantido caso não haja a supressão originalmente mencionada. É isso. Agora, eu também não achei, eu também estava aqui costurando com a Raquel, mas não achei a ideia da não cumulatividade. Eu achei que tinha um texto específico sobre isso. Não tem, não. Então, a gente pode colocar. É. Posso só fazer uma Então, declaração acho que o de Breno voto quer... aqui? Não, uma declaração de voto. É que eu concordo que sobre os produtos que têm alíquota reduzida não pode incidir o seletivo por uma questão de coerência. Claro. Se a Constituição está dando alíquota reduzida, não pode, então, ter um seletivo. Mas isso não significa que eu concorde com as alíquotas reduzidas que foram previstas ali. É só isso. Ok. Mas está fora do nosso painel, né? Sim. Sim. Mas é um obter dictum, gostei. Mas é até estranho que tenha sido colocado isso, porque já parece uma intenção de estender o imposto seletivo para tudo, né? Se você já está falando Sei. que Sim. É isso. Ela que manda. Eu não entendi o comentário, Suzy, desculpa. isso que você comentou, que não faria sentido, incidir sobre os produtos com alíquota reduzida, mas assim, nem precisaria. Mas já mostra uma intenção de que quem fez pensou nessa redação do imposto seletivo, que ele vai incidir sobre muita coisa mais do que o nome está Ou seja, aparentando ser. Porque se é necessário falar que ele não vai incidir sobre o que está tendo redução, e o que está tendo redução, vamos pensar que são produtos relacionados à saúde, educação e essas coisas, era óbvio, né? Porque é evidente que isso não é nocivo. Então, assim, Não é sei, realmente muito manteiga. esquisito essa colocação, mas vamos manter, não é? Fica de acordo. Só um comentário. Bom, Só complementando, é exatamente nessa linha. Quer dizer, ele deve incidir no que faz mal, mas aí você excepciona, ele não vai incidir no que faz bem. Quer dizer, é incrível, mas enfim. bom, então, obrigado, Mário. Que Só para a ali gente... tem alíquota reduzida sobre alguns produtos que talvez não sejam tão Claro, preto no branco claro. como É, educação e saúde, que é a história dos insumos agropecuários, a questão dos defensivos e tal. Não, e também a questão, por exemplo, visualmente, se coloca manteiga na cesta básica e dizem que manteiga faz mal hoje, amanhã, podem mudar de ideia. Mas está blindada contra o seletivo. Bom, a respeito da proposta, então, de um inciso tratando da não cumulatividade, Eu apoio a não cumulatividade. Agora, o texto, o o texto... professor Chueira é o melhor redator que eu conheço. Mas eu acho que a monofasia ou pode estar no texto, ou a não cumulatividade e a monofasia, ou. Raquel, eu acho que a monofasia, como eu quero insistir, monofasia para um produto como cigarro não tem um problema. Sim, A monofasia... algumas cadeias vão... Mas produtos que têm uma variação no preço final, a monofasia pode ter uma grande injustiça no efeito redistributivo. Concordo totalmente, professor. Eu acho que algumas cadeias mostram, e a monofasia vem funcionando, você consegue medir exatamente o que incide no final sobre aquele produto. Agora, algumas outras em que a produção de um insumo tem muitas variáveis de utilização, a monofasia não funciona. É a tal da substituição tributária que gerou todo o problema que a gente tem. Eu acho perigoso, porque eu não sei como, eu não saberia como redigir, não sei se você sabe redigir, para restringir a monofasia ao caso específico que eu não tenho essa variação. Eu não sou capaz de redigir isso.
Talvez, se me permitam jogar para a lei complementar, dizendo que será não cumulativo ou em situações excepcionais, que assim se justifique monofásico. Boa. E aí joga para a lei complementar, a discussão toda vai na lei complementar também. Assim justifica eu ter alguma coisa claro, com, claro. relação É, com relação a preços... Preços controlados. Preço controlado. Talvez para preço controlado. Porque cigarro não é preço controlado. É o quê? Ele não é controlado por ninguém. A indústria que fixa. Mas é que o cigarro... Gente, cigarro é uma coisa, material de construção é outra. Se estiverem de acordo com a linha de pensamento, depois os relatores poderiam fechar e aí no É, depois grupo a de gente, no vocês, grupo, a gente discutir a discute redação a final. redação. Não precisa agora fechar a redação final. Bom. Então, Monofasia excepcionalmente quando assim... Isso. E aí vocês bolam a redação, jogando para a lei complementar fazer a distinção. E a gente pode continuar no grupo a discussão sobre ele estar na base do IBS e da CBS? Tá bom. então, a aprovação de um inciso tratando da não cumulatividade é unânime ou maioria? Agora, eu insisto na melhor hipótese, a supressão, numa geral, estou fazendo um apanhado geral. E a segunda melhor hipótese é como se fosse uma alíquota superior do IBS, CBS, aí tem que ver se põe nos estados, na União, ver como é que faz. Estou de acordo. Entendeu? Porque nesta situação você não cria a necessidade de um sistema próprio, de uma regulamentação própria do imposto novo. Fernando, eu estou de acordo porque nós partimos da premissa que é a tributação do produto. Eu quero dizer que nós estamos jogando fora a oportunidade de utilizar a tributação seletiva no processo. Só porque poderia ser interessante que eu discutisse o processo polutivo. Por exemplo, se o processo for poluidor, mesmo que o produto seja santo, o processo polui, eu tributaria. Nós estamos jogando, é uma decisão dessa mesma. Estou falando, assim, o seu raciocínio é certo desde que seja sobre o produto. Não, eu mantenho a lógica do produto, que foi a primeira linha que eu intervi aqui, e acho que tributação sobre processo é perigosíssima. Perigosíssima. Aí eu vou citar um professor que eu conheço lá da USP, que escreveu um trabalho sobre normas indutivas tributárias e voltou atrás dizendo que errou há 20 anos. Este sentido eu acho muito perigoso. Quer dizer, que você tem uma montanha de normas ambientais, econômicas, financeiras que podem intervir, aí eu estou de acordo, é uma outra prosa. Mas você usar para sistemas produtivos tributação, peço vista. Bom, então acho que os principais pontos foram muito bem endereçados aqui por todos. Abra o microfone para cada um fazer uma última eventual consideração e... Não, eu acho que eu já, de novo, agradecendo aí, acho que vamos continuar trabalhando no refinamento dessas ideias para apresentar o melhor texto possível ao Senado e honrar aí esse momento aí que foi tão bem criado pela ASP e o IASP. Olha, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. Agradeço os organizadores e agradeço a mesa, onde aprendi bastante, a discussão foi muito rica. Eu quero só, além de agradecer, fazer um voto. Votos de que o resultado do debate seja levado em consideração. Porque a escuta mouca, entendeu, do grupo que está à frente desse sistema é muito grande. Então, que isto seja levado em consideração, ouvido e descartado. Isso aqui, ninguém aqui tenha o poder da verdade. Mas é importante ser escutado e descartado ou não. Mas não é só, vem daqueles advogados, eles estão interessados em ganhar dinheiro, e aí a gente agora vai acabar com esse negócio. O que é muito pelo contrário. É preciso dizer, 32 páginas de reforma constitucional tributária de texto normativo, não são justificativas, projeções. Projeção não tem. Mas, realmente, de texto normativo, é para nós, advogados, na área tributária, termos problemas por 3 gerações. Eu não estou falando de 30 anos, são 3 gerações. Então, insiste, vai, segue, acho que é uma decisão política. Agora, a importância de gravar audiências públicas, essas coisas, é aquela ideia do
Não vão dizer que eu não avisei. Vão dizer que não foi dito. Daqui a 30 anos, tá lá, vamos olhar na gravação do ASP que a gente falou. Todavia, vale a pena escutar, descartar, levar em consideração, e não simplesmente ficar sem escuta. Agradeço a oportunidade. Bom, só posso também agradecer a oportunidade, os que estão aqui conosco. Obrigado pelo convite. Sempre bom discutir. Obrigado, Suzy, por me pôr nessa mesa, que eu acho que é a mais tranquila. Eu tô com dó do pessoal do Conselho Federativo, o que deve ter saído por lá. Então, sinto muito. Da minha parte, agradeço muito e espero ter contribuído. Espero que a gente vai sair melhor. E que bom, Breno, que você estava aqui conosco. Pois é, eu não ia dizer que foi tão tranquila, né? Porque eu apanhei bastante, mas muitíssimo obrigado, Suzy, Mário, e Carlos Daniel e Thalita pela presidência da mesa, professor Chueire e professor Fernando, querida Raquel, muitíssimo obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, queria agradecer à ASP, na pessoa do Dr. Mário, ao IASP, na pessoa da doutora Suzy, a todos os colegas aqui que apresentaram a mesa, minha querida Thalita também, que me ajudou estar aqui, que nem eu, um monte de copista, notando tudo, e a todos aí pela atenção. E eu, falando pela mesa, queria agradecer aos dois, Carlos Daniel e a Thalita, por nos facilitarem muito o exame das questões.